Tratar insuficiência cardíaca teria alguma coisa em comum em tratar uma valvopatia? Será que alguma intervenção valvar poderia mimetizar efeitos fisiológicos de classes medicamentosas? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Um dos grandes avanços recentes no mundo da cardiologia talvez seja o tratamento clínico medicamentoso da insuficiência cardíaca. Com a incorporação de novas classes de drogas e o aprofundamento do entendimento da fisiopatologia das classes que já são consagradas, podemos entender que uma das grandes valências que tem impacto direto na sobrevida parece ser sim a redução da pós-carga. Nesse sentido, os vasodilatadores e os beta-bloqueadores com ação periférica se mostraram como grandes pilares no tratamento crônico, por reduzirem a pós-carga e fazerem o ventrículo esquerdo trabalhar com uma carga bem menor de trabalho, digamos assim. Mas por qual razão estamos falando do tratamento clínico da insuficiência cardíaca numa plataforma de cardiopatia estrutural? Recentemente, diversas publicações têm levantado a possibilidade de que em quadros de estenose aórtica moderada, uma possível intervenção poderia ser interessante, com impacto em sobrevida. Na grande maioria das vezes, são publicações retrospectivas, em pacientes com perfil especial da estenose aórtica, um padrão muito semelhante ao baixo fluxo, baixo gradiente, ou estágio D2. Diante dessa situação, um dado extremamente relevante e que pode ter sido um possível viés de confundimento seria a queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Será que, na verdade, os pacientes com uma possível obstrução na válvula aórtica, seja moderada ou mesmo importante, não se beneficiariam de uma intervenção valvar, na verdade, por ser um tratamento análogo ao tratamento da insuficiência cardíaca, ou seja, uma redução significativa da pós-carga? Seria uma prótese TAV na posição aórtica um vasodilatador periférico implantável? Também, em uma análise populacional retrospectiva, pacientes que tinham queda na fração de ejeção e apresentavam estenose aórtica moderada, com uma área valvar entre 1 e 1,5 cm², tinham evolução pior, com maiores taxas de descompensação da insuficiência cardíaca e até mesmo mortalidade, do que os mesmos tipos de pacientes sem nenhuma obstrução na válvula aórtica. Uma outra análise interessante é que, comparando os pacientes com graus de estenose aórtica moderada e, importante, nessa mesma coorte de redução da fração de ejeção, a mortalidade dos dois grupos foi semelhante, ou seja, nos dando a impressão de que, nesse contexto, uma estenose moderada é tão relevante como uma importante. Diante desses achados, foi observado que apenas uma minoria dos pacientes considerados como portadores de estenose aórtica moderada e queda na fração de ejeção foram de fato encaminhados para tratamento intervencionista. Afinal, eram pacientes com uma área valvar acima de 1 cm². E o interessante é que, no caso de intervenção, houve melhora na sobrevida. Vale lembrar que nessa análise populacional, para ser considerado uma estenose aórtica moderada, o paciente tinha que ter no repouso uma área valvar maior do que 1 cm², o que traz ainda mais questionamentos, visto que nos trabalhos mais antigos, os pacientes beneficiados como intervenção eram, na maioria das vezes, do estágio D2, que depois de estratificação, ou com dobutamina, ou com tomografia e score de cálcio, foram considerados como pseudoestenose aórtica. Em teoria, seria um paciente no estágio mais avançado do comprometimento hemodinâmico valvar. Os mesmos achados foram encontrados numa visão de um marcador interessante de qualidade de vida nesses mesmos pacientes. Dias de vida fora de ambiente hospitalar foram menores nos pacientes com estenose aórtica moderada e que tinham redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A abordagem de uma estenose aórtica importante em pacientes com queda na fração de ejeção tem um impacto muito relevante na curva de sobrevida. Mas, será que abordar precocemente uma estenose ainda moderada seria interessante nesse mesmo contexto hemodinâmico? Diversos estudos estão em andamento com uma metodologia própria e adequada para responder esse questionamento. Por enquanto, o que nós temos são possibilidades fisiopatológicas bem plausíveis, mas apenas hipóteses. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.